se espera pastor, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para apresentar mais um programa Juventude em Ação. Programa esse oferecido pela Juventude da Sede, que tem como seu líder o presbítero Bruno Beltrame. Também temos o nosso superintendente, o pastor Adriano Lucidônio, como diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E nessa tarde, então, estamos aí, né? O nosso lema é... Não lembra? Deus na frente? Nenhum jovem Nenhum se jovem perderá. Nenhum jovem se perderá. É. Glória a Deus. Não, Deus na frente é o lema, né, de toda a juventude, e o da Juventude da Sede é nenhum jovem se perderá. Estamos aqui hoje eu e o irmão Diego e o irmão Marcos Leonardo, né? E também temos irmãos aqui que irão cantar logo mais. E é isso aí, meus irmãos. Nós estamos aí para glorificar o nome do Senhor nessa tarde. E nós vamos, então, conversar aqui, né, irmão Marcos, sobre um assunto importante, sobre a velhice, né? Glória Aí a Deus. você pode pensar, você pode se perguntar, por que nós vamos falar da velhice enquanto é um programa voltado para os jovens, né? É um programa voltado para aqueles que ainda estão começando a sua vida. Porque um dia todos nós, né, vamos envelhecer. Um dia todos nós vamos chegar lá. E quanto mais cedo, né, nós nos preocuparmos na questão de sermos pessoas que estejam na presença de Deus, nós vamos ter certeza de que quando chegarmos na velhice, que traz todas, né, tantas dificuldades ela traz muitas vezes para o ser humano, nós temos certeza que se nós pensarmos agora nisso, na presença de Deus, quando chegarmos lá na velhice, nós estaremos preparados para ela, né, irmão Marcos? É verdade. Então, é uma coisa que é muito certa, né? Assim como a morte. A morte é a única coisa que todos nós temos certeza que todo mundo passa. E a velhice também, né? A não ser que a pessoa morra jovem, mas quem sobreviver vai chegar até a velhice, vai chegar até aquele momento em que vai ter dificuldades físicas, vai ter dificuldades também, muitas vezes, de raciocínio, né? A velhice, ela traz algumas dificuldades para nós. É uma coisa que nós temos certeza que vamos passar. Então, vamos falar um pouco sobre isso nessa tarde. E eu gostaria de ler, então, um versículo bíblico, alguns versículos. Em outra oportunidade, nós já falamos, né, de Eclesiastes, e vamos falar hoje novamente, lá no capítulo de número 12 de Eclesiastes, os versículo 1 em diante, que nos diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Então, Glória a aqui, Deus. nesse versículo, o pregador, Salomão, ele traz essa reflexão. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele diz o porquê, ó, vão vir dias
e ele vai fazendo ali, né, toda uma... usando metáforas que vão apontar para a velhice. Antes que escureça o sol, a luz, as estrelas, antes que a pessoa, né, ela perca um pouco da sua visão. Né, no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, né? Aqui fala também dos dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, falam dos olhos também. E assim vai, né, ali trazendo para nós diversas metáforas acerca da velhice. Né? E quando nós olhamos para o idoso, quando nós olhamos para a pessoa de mais idade, nós vemos que a principal característica que nos chama a atenção já é a primeira, né, de todas, é a sua aparência. A gente vai vendo, né, que vai perdendo aquela coisa da juventude, né, irmão Marcos? Sim. Vai vindo os cabelos brancos, a pessoa vai se encurvando muitas vezes, vai perdendo um pouco da mobilidade, a pele também vai mudando, né, vai modificando. Então, a primeira coisa que nós notamos quando nós nos deparamos com alguém que é idoso, ou que está envelhecendo, é os fatores físicos, né, dessa pessoa. Ela já não tem mais tanto vigor. Ah, mas eu conheço o fulano de tal e o fulano de tal que ainda são idosos e correm, não sei o quê. São casos, né, que são exceções. A maioria, então, vai diminuindo as suas forças. E é natural, uma coisa que acontece. E também temos a própria mente, né, irmão Marcos? Sim. A gente vai vendo que muitas vezes o idoso ele vai perdendo um pouco do raciocínio. Já tem assuntos que ele já nem se interessa mais, devido a se preocupar muitas vezes mais com o seu cotidiano, com coisas que ele está vivendo, e deixa, né, de pensar em assuntos filosóficos, assuntos... É verdade. Pensar, né, como o jovem muitas vezes quer refletir sobre a vida e ver mudanças, não sei o que mais, o idoso ele já se conforma mais com as coisas da forma que são, porque já não tem mais tempo, então muitas vezes ele concentra o seu pensamento, a reflexão em coisas cotidianas, né, do dia a dia, no que está faltando na alimentação, remédios, essas coisas. Sim. Então a gente vê que à medida que vai chegando a velhice, tem essas características e elas são as primeiras coisas que vêm à nossa mente quando a gente pensa na velhice. É a condição física, né? E também a condição mental. E o que isso gera nos jovens? O que o irmão acha? Pensando na velhice, será que o jovem fica contente? O que o irmão acha? Fica triste, né? Porque eu creio que ninguém quer envelhecer. Então, principalmente quando chega um pouco mais de idade, começa algumas debilidades, algumas fraquezas, começa a doer lugares que tu nem pensou que doía, e tu não é mais o mesmo que como tu era antigamente. E isso é uma das coisas mais tristes, assim. Mas o importante é a gente aceitar isso, né? Que uma hora a velhice vai chegar para todos nós. Exatamente, né? Então, a frase que tu falou antes, ninguém, né, quer envelhecer. Isso. Ninguém quer chegar a esse nível. Aí o que a gente observa o mundo? Como é que o mundo trata essa questão? A gente vê mais e mais a cada dia que se gastam rios de dinheiros na ciência, Buscando né? a juventude, né? Buscando uma forma de parar os efeitos da velhice, do Sim. envelhecimento. Os efeitos do envelhecimento. Então a gente vê que cada vez mais, né, a ciência tem trabalhado para isso, né? Todos os remédios, os cosméticos, até mesmo dietas, diversas coisas que as pessoas fazem, que a ciência procura desenvolver, né, é justamente para barrar a velhice, né? Aliás, a velhice não, mas o envelhecimento, né? Todas as consequências do envelhecimento. E a gente vê hoje em dia idosos, né, ali que mesmo assim se vestem como jovens, que tem, né, todo um andar jovial, que tem até mesmo o palavreado deles, né, é como se fossem jovens ainda, mais jovens do que são. Tudo isso, né, é um anseio do coração do ser humano por não envelhecer, né, por não ser alvo daquilo que é a consequência lá do Jardim do Éden. Sim. O que aconteceu no Jardim do Éden? O que aconteceria, né, se eles não tivessem pecado? Eles estariam vivos até hoje, né, Adão e Eva, e os seus filhos, a sua prole, e estariam jovens, né, estariam ali com todo vigor, né? Então, a velhice, ela é uma consequência da queda do homem no Jardim do Éden,
E quando nós envelhecemos, né, nós estamos relembrando, nós estamos vivenciando aquilo que está escrito lá na palavra de Deus, lá na Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo que, de fato, né, há um preço a ser pago, que, de fato, há um preço a ser pago por aquilo que foi feito lá no Jardim do Éden. Dentre várias coisas, entre elas também o inferno, né? Mas para aqueles que não aceitam Jesus. Mas também a velhice, ela é uma consequência lá do Jardim do Éden, né? Ela é uma consequência lá daquilo que nós vimos acontecer na queda do homem. E como o irmão falou, né, nós não podemos lutar contra ela. Aliás, nós podemos mexer em algumas das consequências, né, nós podemos evitar algumas coisas, mas no todo não tem como escapar, né? É inevitável, né? É inevitável. Vai chegar um dia. Todos envelhecendo. Nós já estamos mais velhos, né, do que nós já éramos. É verdade. O ano passado, o ano anterior e assim por diante. É verdade. Então, é inevitável. Mas, e o mundo tenta fugir disso. O mundo, os jovens de hoje em dia, eles já olham para o idoso, né, e já desprezam, não respeitam. Vem ele já como se fosse alguém que, né, que é um estorvo muitas vezes, né? Quantas clínicas geriátricas existem hoje em dia e elas vão se multiplicando, por quê? Porque o jovem, ou até mesmo os adultos, eles não querem mais ter o contato com o idoso, né? Não querem mais se preocupar com ele. Então o mundo, ele olha para o idoso, né, como se fosse um peso, como se fosse uma carga, como se fosse algo algo que atrapalha as suas vidas, né? E nós vamos ver daqui a pouco mais, né, como Deus olha o idoso, né? E como nós, como jovens cristãos, como jovens que estamos buscando a presença de Deus, também devemos olhar para o idoso. Mas nesse momento, então, nós vamos estar nos preparando aqui. Aleluia. E estaremos ouvindo um hino aqui pelos irmãos que estão escalados, irmão João e irmão Géser. E daqui a pouco mais estamos de volta aí para continuar refletindo, né, sobre esse tema aí da velhice, que vem para todos inevitavelmente. Sopra con el viento de tu vida.
Sua glória todos hão de ver e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua glória eterna em amor. O Rei soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Jesus. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito
Nós, então, continuamos aqui. Esse é o programa Juventude em Ação, programa dirigido pela Juventude da Sede, e nós estamos aqui conversando, né, irmão Marcos, um pouco sobre a velhice. Mas, antes disso, antes de continuar conversando aqui sobre esse assunto, nós vamos, então, pedir, né, que os irmãos que estão participando deem o seu like, compartilhem o vídeo, comentem, né, participem, talvez até mesmo coloquem no seu status aí, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa programação, possam estar aí cooperando, né, com este programa que é para glorificar o nome de Deus. E nós temos aqui alguns irmãos que estão participando conosco, a professora Adiele, a irmã Regina Men, de São Mateus, né, lá no Espírito Santo, né, Deus abençoe a irmã. Também Anderson Nobre, Wellington Cavaleiro, Américo Oliveira, Samira Kamal, Miriam Moraes e Everton Garcia. Né? Então, Deus abençoe cada um desses irmãos que estão aí ligados, né, na programação, que Deus recompense os irmãos, né, e não esqueça, né, de estar aí compartilhando para que mais pessoas sejam atingidas. Mas vamos continuar então falando aqui, né, sobre esse tema tão importante que é a velhice, né, irmão Marcos? O jovem, ele está distante dela, porém ela vai chegar um dia. O jovem, né, ele ainda não atingiu, obviamente, uma coisa óbvia, mas ele vai chegar lá. E o mundo, ele apresenta a velhice como se fosse uma coisa terrível, uma coisa a ser temida, uma coisa a ser evitada, uma coisa a ser fugida, né? Parada. Muitas pessoas paradas, se possível. Então, muitas pessoas vivem a sua vida, inclusive, sem pensar, né? Que um dia serão velhos, que um dia serão idosos. Muitas pessoas, muitos jovens nos dias de hoje, vivem, né, constantemente indo de festas para outras festas, indo de um namoro, de um relacionamento para outro, né, se divertindo, usando drogas, alguns, né, muitas pessoas, os que têm dinheiro, né, gastando o seu dinheiro, e vão vivendo a vida como se nunca fosse vir a velhice, né? Mas o autor de Eclesiastes, ele é bem claro: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venham os dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, né? Então, muitas dessas pessoas que estão vivendo a sua vida adoidados, né, estão vivendo a sua vida de uma forma inconsequente, de uma forma sem pensar no futuro. Muitos desses jovens, e até mesmo desses adultos, né, que já chegaram lá nos seus 30, 40 anos, eles vão se arrepender do que fizeram com as suas vidas. Eles vão olhar para trás e eu procurei a diversão, eu procurei, né, ali viver a minha juventude da forma que eu bem entendia, e agora eu estou aqui sem a presença de Deus, né? Estou aqui sem poder olhar para trás e ver que grandes obras que eu fiz para o Senhor. Então, a visão do mundo, né, irmão Marcos, é negativa. É verdade. O mundo olha, né, para a velhice e diz: olha, ser velho é a pior coisa que tem, né? E como é que os jovens estão hoje em dia, irmão Marcos? Será que eles estão respeitando ou não a velhice? Como é que o irmão vê isso aí? Eu acho que às vezes nem pensam muito nessa questão, sabe? Eu, assim, até conversando com uns assim, sabe? Parece que não existe o amanhã. O importante é hoje, sabe? E às vezes a gente acaba se frustrando porque vai chegar o amanhã. Como tu disse, vai chegar o dia da velhice. Então é por isso que a gente tem que se preparar até lá. Pra gente não errar tanto agora, pra gente não se arrepender lá na frente. Como tu disse, pra gente olhar pra trás e falar assim: bah, que bom que eu fiz isso, que bom que eu evitei de fazer aquilo. Acho que é assim que eles veem. E eles acabam, né, muitas vezes olhando para o idoso, né, com desprezo. Sim. Olha que esse velho, né, olha que essa velha querem me dizer. Eles olham como é que o adolescente, principalmente, ele se sente, né? Ele é inteligente, ele sabe mexer no celular, ele sabe entender assuntos que o seu pai, a sua mãe não conseguem, que o seu avô não entende, né? Ele está inserido no mundo moderno ali, que Sim. mexe com tecnologia,
que mexe, né, com diversos conhecimentos que o idoso já não se interessa mais por aquilo, ou quando se interessa tem uma certa dificuldade, né, tem uma certa dificuldade de lidar com aquelas tecnologias, aqueles assuntos novos. Ele já tem uma mente formada. Então, o que o jovem ou adolescente, muitas vezes, ele pensa, para que eu vou dar bola para minha mãe, para o meu pai? Para que eu vou dar bola, né, para o meu avô, para as pessoas mais velhas, se eu, muitas vezes, sei algumas coisas que eles não sabem? Se eu, muitas vezes, né, eu consigo lidar com alguns problemas melhor. A ideia do jovem, né, é que ele sabe fazer coisas que que os mais velhos não conseguem. Sim. A ideia dele é que ele, por ser jovem, também ele pode aproveitar melhor a vida dele do que os seus pais aproveitaram. Ele olha, né, muitas vezes ele enxerga só aquele problema que tem na sua casa, ele enxerga só aquelas dificuldades de relacionamento, talvez, que existem lá, entre o pai e a mãe, entre os avós, ele enxerga só o lado negativo das coisas, e ele diz, olha, eu quando crescer, né, não vou fazer isso, porque eu já sei que os meus pais estavam errados, ou que os meus avós estavam errados, É verdade. ou que as pessoas mais velhas, né, É. ele enxerga dessa forma. É verdade. Quando chegar ele lá, ele vai tomar decisões e atitudes diferentes. Sim. Mas o que nós vemos geralmente, né? É que esse jovem, esse adolescente, ele cresce e à medida que ele vai lidando com a realidade, à medida que ele vai lidando com os problemas que vão surgindo da vida adulta, ele descobre muitas vezes que ele não sabia nada. Sim. E que ele vai tomar as mesmas atitudes erradas que ele dizia, né, que não ia tomar. Né, que não ia fazer igual o seu pai, sua mãe, seu avô, e ele acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, o porquê disso? Porque o jovem, embora ele tenha vitalidade, tenha força, embora ele tenha, né, uma certa rapidez, talvez, para entender algumas coisas, a sua mente está fresca, como dizem, né? Embora ele tenha isso, essa vantagem, ele não tem ainda o que o idoso tem, Experiência, né? que é a experiência, né, de vida. A vivência das coisas que aconteceram ao longo da vida dele levaram ele a chegar no estado que ele tá. Até naquele fato que tu disse que até para de pensar em certas coisas que não tem mais sentido, sabe? Ele começa a focar no que realmente importa, porque ele já viu que não deu certo aquilo que ele já tentou. Porque ele errou, porque ele falhou. É uma coisa que o jovem adolescente tem dificuldade de pensar e de lidar com isso, que o mundo não é perfeito. É. E a nossa vida, em consequência, não é perfeita. É. Né? E as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que nos amem, não serão também perfeitas. Então a gente vive num mundo cheio de imperfeições. E o jovem, ele acha que ele vai conseguir corrigir essas coisas. Ele acha que se ele tiver uma esperteza, uma inteligência, se ele tiver ali uma forma nova, uma maneira nova de agir, ele vai conseguir lidar diferente com tudo isso. Vai ultrapassar o seu pai, sua mãe, vai ultrapassar os seus avós, os professores, ele vai ser melhor do que eles. Qualquer coisa, né? Ele tem ele foca, né, toda a sua vida no futuro, o jovem. O idoso, ele olha para trás e ele vê tudo o que aconteceu. Ele já aprendeu, né, que o mundo não é perfeito. Ele já aprendeu que a vida não é somente aquilo que a gente quer, né? A vida não é um sorvete, né? Alguns diriam. A vida não é um doce para nós. Sim. Não, ela traz ali frustrações, ela traz problemas, ela traz realidade, né? A realidade, ela pesa. E o idoso, ele já lidou com isso, ele aprendeu muitas coisas com os seus acertos e também com os seus erros. E Mandiago, quanto mais a gente entender isso, que a vida não é uma coisa tranquila, assim, melhor vai ser, porque a gente não vai errar tanto, né? Se a gente aprender antes isso, que eles demoraram um tempo para aprender, e a gente aprender com os erros deles. Exatamente. E aí que tá, eu vou ler aqui um versículo no Salmo 71, versículo 18. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros, né? Então, esse idoso aqui, né, é o rei Davi, e ele está pedindo para Deus não desampará-lo,
Porque ele tem ainda uma missão, né? Ele tem ainda uma tarefa a fazer, que é anunciar a tua força a esta geração Glória a Deus. e o teu poder a todos os vindouros. Aleluia. Então o jovem, quando olhar para o idoso, ele pode ver ali a chance dele aprender, como o irmão estava falando. Sim. Ele pode aprender muitas coisas com os idosos, né? E sempre tem aquela coisa, a mãe, o pai, o avô, o líder, né? Sei lá, a pessoa mais velha chega e diz, ó, não faça tal coisa, né? E tal, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Veja bem, olha essa situação, tem tal e tal ponto, né? Age de uma forma correta. E o jovem pensa, não, mas peraí, como é que ele sabe que vai acontecer? Como é que ele, né, tem certeza? Eu sei, eu tenho, né, os meus sentimentos, eu tenho a minha... Eu sei melhor da minha vida do que os outros. Está ali. E geralmente, né, acontece exatamente aquilo que o pai falou, aquilo que a mãe disse, É verdade. aquilo que o avô falou, aquilo que o líder disse, né? Glória a Jesus. Então veja que o mundo olha para o idoso como alguém desprezível, alguém cujo tempo já passou, alguém cujo tempo, né, vamos usar uma expressão aí popular, já era, né? O mundo olha para o idoso e não, você tem que fugir disso. Sim. Não, você tem que evitar isso, você tem que, né, neutralizar né, os efeitos da velhice. Só que Deus, ele vai nos mostrar pela palavra que é uma honra ser idoso, né? E Glória a que Jesus. isso traz experiência, Glória a isso traz Jesus. sabedoria, isso traz também a missão, né, de passar para as próximas gerações aquilo que ele sabe, aquilo que ele experimentou. Talvez ele tenha errado, mas ele aprendeu com aquele erro, né? O idoso cristão, obviamente, né, ele vai trazer, obviamente que qualquer idoso ele vai trazer alguma experiência, mas os que estão na casa de Deus vão trazer também experiências espirituais. Provérbios 16:31, ele nos diz que coroa de honra são as cãs, né, que são os cabelos brancos. Então Deus, ele olha para o idoso de uma forma honrosa, né? Ele olha para o idoso de uma forma que ele vê tudo aquilo que o idoso ele tem a oferecer para as gerações. Então você, né, jovem que está na escuta, o seu avô tem algo a te oferecer. Aleluia. A sua avó tem algo a te oferecer. Glória a O seu Deus. tio mais velho, Glória a Jesus. a sua mãe, seu pai, os Aleluia. líderes da igreja. Ah, mas aquele velhinho ali, né, ele não fala direito às vezes, talvez não saiba nem ler e escrever, mas a vivência que ele teve, ele já viu muitas coisas. Às vezes acontece algo com a gente e a gente pensa assim, ó, isso aí ninguém nunca passou, né? Sim. Mas o jovem, aliás, o idoso já viu tudo isso 1000 vezes. É. Né? Ele já sabe aí que isso iria acontecer. Então, para concluirmos, né, essa reflexão aí sobre a velhice, né, o que nós podemos concluir disso tudo é que o mundo vê como se fosse uma coisa terrível, né? Mas Deus, Aleluia. ele vê como se fosse algo maravilhoso, algo que vai ajudar, né, até mesmo as gerações futuras, algo que traz experiência. O idoso, né, claro que aquele que é idôneo, aquele que é, né, servo de Deus, ele vai ter muito a ajudar aqueles que o procurarem, né? Mas estamos aí quase chegando, né, ao término do programa. Então nós vamos ouvir aí mais um hino. Glória a Deus. E depois nós vamos terminar com o irmão breve. Marcos vai ler uma palavra, né? E também vamos fazer uma oração aí por todos aqueles que estão na escuta. Glória a Deus. É. Agora. Então o irmão Eliezer aqui está nos avisando, né, que o tempo está muito esgotado. Então nós vamos direto aqui para a palavra. O irmão Amém. Marcos vai estar fazendo leitura e depois também orando juntamente com os nossos irmãos que estão aqui, né? A irmã também Janaína Miron está na escuta. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou ler uma passagem rapidinho ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmão Diego, eu queria colocar esse versículo junto ao que a gente falou nesse programa, porque muitas vezes, sabe, a gente se encontra em situações que só Deus para nos ajudar. A gente se encontra em situações que a gente vê que é o fim, a gente vê que não tem mais nenhuma esperança, a gente chega no fundo do poço. Mas o apóstolo Paulo, que foi um homem muito sofrido da parte de Deus, passou muitas tribulações, por causa do amor de Cristo, ele disse ali, ele fala aqui que ele passou agora a se gloriar, ele começou a ter prazer nas fraquezas dele, porque ele sabia que quando ele passava por alguma necessidade, seja perseguições, angústias, necessidades, injúrias, fraquezas, ele sabia que Deus estava dando graça para ele. Ele sabia que Deus estava ajudando ele a ficar firme, porque ele também sabia que não tinha força em si mesmo. Ele não conseguiria passar pelas tribulações, o tanto de vezes que ele foi preso, tanto de vezes que ele foi apedrejado, ele não conseguiria fazer nada disso sem a graça de Deus. Então, da mesma forma, o idoso, sabe? Até nós, quando a gente chegar no nosso final da nossa vida, ou quando a gente estiver próximo do arrebatamento da igreja, nós vamos ver que aonde a gente chegou, da forma como a gente chegou santo e irrepreensíveis pro dia do arrebatamento, não foi méritos nossos, foi Deus que nos deu graça. Quantas tribulações até agora pessoas podem estar passando, mas Deus está ajudando essa pessoa, claro, se ela estiver em Cristo. E da mesma forma o idoso, quando chega no final da vida, ele vê assim, o crente, né? Ele chega no final da vida e fala, só Deus mesmo, porque eu não sei como é que eu passaria por aquela situação. E assim foi a vida do apóstolo Paulo, porque ele também foi idoso. E lá em Timóteo diz que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então a gente vê ali um homem descansado, um homem que entregou tudo nas mãos de Deus e foi morrer tranquilo. Foi para a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E é essa mensagem que eu queria trazer. Para nós não olharmos para o problema em si, para a tribulação, mas olhar para Jesus, que Ele sim tem a solução. E Ele está nos dando força. E Ele que vai nos carregar até o final. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, então, irmão Marcos, né? Ele, eu não me lembro qual o livro da Bíblia, a carta, mas ele fala, né? Eu, Paulo, velho, né? Então, ele já era um idoso quando morreu, né? Foi Glória a Deus. Vítima do martírio. Sim. Mas ele pôde, né, olhar para trás e dizer, combati um bom combate, guardei a carreira, né? Então, é esse o objetivo que o jovem deve ter. Mas vai demorar 100 anos para mim ficar velho. Glória a Deus. Não interessa. Né? Você pode já batalhar a tua vida inteira, justamente, né? E partir descansado, né? Se Jesus não vier, obviamente, Sim. né? Se não houver o arrebatamento da igreja, mas trabalhar a tua vida inteira justamente para quando chegar na tua velhice, né, tu estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Né, tu dizer, eu vivi a minha vida ali, a minha Aleluia. juventude, Eu vivi a minha vida de adulto, né, com a minha família, nas coisas que eu conquistei, tudo estava debaixo da vontade de Deus. Aleluia. Tudo estava debaixo da presença de Deus. Glória a Deus. Né? Isso é maravilhoso. É verdade. Né? O triste é quando a pessoa olha para trás e diz, eu joguei tudo fora, né? Joguei no mundo, joguei pro diabo. Ou então a pessoa diz, eu não joguei tudo fora, mas também não vivi tudo aquilo que poderia ter vivido, né? A pessoa desperdicei meu tempo. Sim. Então, você que está na escuta, né? O jovem que está escutando, pense nisso, pense já na sua velhice, Glória né? a Deus. E viva debaixo dessa revelação. Aí. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, né? Amém. Por todos aqueles irmãos que participaram e também por todos aqueles que estão aí na escuta. Irmão Marcos, pode... Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos à Tua presença, Senhor. Ó, meu Senhor, nos colocamos aqui, meu Pai, nesta tarde. Senhor, pedindo graça, meu Deus, para nós, meu Pai, nos tornarmos idosos, meu Pai, nessa fase da juventude, Pai, idosos, meu Pai, debaixo da Tua vontade, Senhor, debaixo do centro da Tua vontade, Senhor. Oh, meu Deus, eu peço a Tua bênção, Pai, eu peço a Tua proteção, Pai, peço a Tua guarda e os Teus milagres na vida de cada videologado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor amado, a ser mais amadurecidos, Pai, mais responsáveis, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá graça para essa juventude. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, né? A Aleluia. paz do Senhor e até uma próxima, se Deus quiser. Apagará